Salve galera do canal Blindando Mentes, aqui é o professor Pablo Jamilk mais uma vez e hoje eu vou discutir um assunto que tem bastante a ver com o último vídeo que eu postei. Eu postei um vídeo sobre democracia e filosofia e agora eu vou postar um vídeo trazendo um pouco da minha opinião, uma reflexão a respeito do resultado das eleições americanas, tá? Então vamos a uma discussão aqui. Bem, esse resultado é um resultado preliminar, foi o resultado apurado por diversos veículos de comunicação, né, The Associated Press, a Fox News, a CNN, e isso já causou bastante repercussão. Então o Joe Biden já foi indicado como o futuro presidente dos Estados Unidos, né, o 46º presidente dos Estados Unidos, e vindo aí no lugar do Donald Trump, né? Donald Trump não conseguiu atingir a reeleição. Existem vários aspectos importantes que devem ser analisados nessa eleição do Joe Biden e eu vou comentar a respeito de alguns deles aqui. Bem, em primeiro lugar, nós temos já um caso bastante curioso, que é a diferença da quantidade de eleitores, a quantidade total. O que não importa muito para o caso dos Estados Unidos por causa da eleição distrital, né? Mas você observou ali que nós tivemos quase 52% de eleitores, lembrando que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, quase 52% de eleitores votando no Joe Biden em oposição ao Donald Trump, que vinha fazendo uma política que era, para utilizar um termo bastante tranquilo, controversa, né? Uma política bastante controversa, principalmente no aspecto de política internacional, tá? Ele estava quase que se isolando de alguns países da Europa, de alguns países da América, e estava com bastante apoio de um país da América do Sul, no caso, o Brasil, né? Porque, como a gente sabe, o Jair Bolsonaro é quase que um tributário do Donald Trump. Enfim, o que é que essa eleição do Donald Trump, do Joe Biden, nos mostra? Nós tivemos um movimento que iniciou há uns 2 anos dentro dos Estados Unidos chamado The Blue Wave, que seria a onda azul ou algo como os democratas retomando o poder ali dentro dos Estados Unidos. Honestamente, o fato de do Joe Biden ter sido eleito não significa um lampejo de esperança para o mundo. O lampejo de esperança para o mundo é a queda do Donald Trump, certo? Por quê? Vamos aqui colocar algumas coisas bem claras que as pessoas talvez não saibam ou estão repetindo aí sem pesquisar. O Joe Biden não é comunista, o Joe Biden não é socialista, o Partido Republicano não é o equivalente norte-americano do PT no Brasil, não é um partido de esquerda. Os Estados Unidos não deixarão de ser um país imperialista que busca, em primeiro lugar, o próprio benefício e depois os acordos com os demais países. Não, isso não vai mudar, certo? O que vai mudar? As políticas sociais que estavam em colapso nos Estados Unidos durante os últimos 4 anos. E quando eu falo políticas sociais, não são as políticas de assistencialismo, são as políticas de aceitação. Ter uma pessoa como o Donald Trump no poder era algo muito complicado, porque o Donald Trump era claramente, abertamente contrário aos imigrantes. Ele reforçava o discurso da meritocracia e ele encorajava as pessoas que tinham dentro de si um ranço de preconceito e um tom supremacista. Ele reforçava nessas pessoas a coragem para falar e para se manifestarem. Não é à toa que depois que o Barack Obama saiu do governo dos Estados Unidos e o Donald Trump assumiu, os movimentos norte-americanos de apoio ao neonazismo afloraram. Eles afloraram de tal forma
que os movimentos da Ku Klux Klan, você deve pesquisar, você deve saber o que significa, esses movimentos voltaram a fazer conferências. Houve, inclusive, vídeos publicados na internet de confronto entre manifestantes neonazistas e pessoas que estavam em um bar. Infelizmente, felizmente, eles resolveram passar na frente de um bar de motoqueiros, levaram butinada até por dentro da cara. Então, o que eu quero que você perceba é isso. A autoridade máxima do país não tinha falas para coibir coisas como o supremacismo, o racismo, a xenofobia. Ele não coibia. E, de maneira indireta, ele incitava. E isso fez com que, durante 4 anos, as pessoas que se identificavam com um discurso mais beligerante, mais violento, mais segregador, fez com que essas pessoas ganhassem vez e voz. Então, em vez de combater a divisão social, a figura do Donald Trump reforçava a divisão social. A escolha do Biden teve apoio de artistas, de escritores, de filósofos, de músicos, de diversas pessoas, justamente por causa das pessoas que eram engajadas nessas lutas. E aí, nós tivemos a questão também da saúde, porque nos Estados Unidos você não tem o mesmo sistema de saúde como você tem no Brasil, né? Se você for internado lá, você vai ter que dar um jeito de pagar, senão a sua vida está empenhada. Existem programas de assistência, como era o caso do Obamacare, que no último debate o Donald Trump criticou severamente. Já o Joe Biden prometeu ampliar. Então você está falando de assistência e saúde para a população. No momento em que se tem uma pandemia gigantesca, essa foi uma fala infeliz para o Donald Trump. Talvez isso o tenha feito perder, tá? E também o fato de ele desmotivar o voto por correio, porque os eleitores trumpistas comparecem às sessões. Lembre-se de que você não é obrigado. Como você não é obrigado, lá existe a possibilidade de você votar pelo correio. Então, por isso que a apuração foi lenta e demorada. Mas eu quero me concentrar justamente no símbolo que nós temos aí. Nós temos o símbolo de um líder que, para muitos conservadores norte-americanos, foi uma pessoa muito boa, certo? Mas para quem não fazia parte desse conservadorismo, foi péssimo. E aí você tem as pessoas que não são conservadoras e aquelas que são indiferentes ao conservadorismo. E essas pessoas se juntaram para mostrar que elas queriam empurrar o conservadorismo para fora. E foi justamente o que aconteceu. E perceba que a todo momento em que o Donald Trump parecia vencer, ele, dentro do Twitter, que é a sua rede principal, ele confirmava uma grande vitória em tal lugar, uma grande vitória em tal lugar. Quando a situação mudou, ele começou a questionar o processo eleitoral, que é algo muito complicado para os Estados Unidos, porque eles se declaram como a maior democracia do mundo. E quando o presidente, o chefe de Estado, diz que o Estado que ele está comandando está fraudando o processo eleitoral, ele dá um grandioso tiro no pé. Inclusive, porque em alguns estados que ele disse que havia fraude, os estados eram governados por republicanos, o que o fez perder força, isso politicamente falando. Filosoficamente falando, nós temos uma espécie de sopro de renovação, não tanto pelo Joe Biden, mas sim pela Kamala Harris, que é a primeira mulher negra e filha de imigrante que vai ocupar o espaço de vice-presidente, o que pode fortalecer sua imagem para um futuro pleito de presidenciável, se ela passar nas primárias, evidentemente, porque eu não creio que o Biden vá segurar mais uma disputa eleitoral daqui a 4 anos.
Enfim, a impressão que se tem é que o povo agora quis mudar a figura que representava o país. A figura que representava o país escancarava muito mais o imperialismo e a pretensão, em vez de buscar acordos que nós sabemos que sempre beneficiam os Estados Unidos de uma forma negociável. E aí muita gente está dizendo que agora os Estados Unidos vão pertencer à China e que vão virar comunistas. Gente, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Bem, principalmente pelo fato de que a economia é globalizada e ela é controlada em grande parte pelos Estados Unidos. Talvez o que ocorra agora é sim o resgate de algumas negociações que ficaram paradas anteriormente, como o Acordo de Paris, né, de que o Trump saiu, né, ele fez os Estados Unidos saírem de lá. Alguns líderes de países da Europa, né, como a própria Angela Merkel, parabenizou o Biden antes mesmo do resultado oficial sair. Então isso mostra que grande parte do mundo estava esperando a saída do Donald Trump. E é preciso que você analise isso numa questão conjuntural, certo? Uma questão conjuntural. Porque agora as políticas de preservação do meio ambiente, elas provavelmente voltarão com mais força. E tente analisar sobre o espectro de uma comunidade mundial. Quer dizer, qual o impacto da eleição dele para o mundo? Perfeito? Então, essa era uma análise que eu queria fazer a respeito do resultado dessas eleições. O Donald Trump prometeu ainda muita luta e disse que não vai sair da Casa Branca. O que eu acho difícil, né, de acontecer, porque provavelmente vão forçá-lo a sair. Enfim, curtiu o vídeo? Deixa um comentário, compartilhe, vamos discutir sobre o assunto. Um abraço e até mais.